Olá pessoal, eu me chamo Maria Luísa e eu estou apresentando um projeto cujos objetivos eles consistem em poder estimular a leitura e a produção textual, como também fazer com que as pessoas entendam melhor sobre as estruturas textuais, né? O meu projeto ele tem como componentes pessoas que estão trabalhando comigo em cima desse trabalho, que no caso sou eu, Maria Luísa, Vitória Lene, Ana Beatriz Gregório e Ruth Lopes. Bom, gente, eu vou começar falando sobre o texto dissertativo argumentativo. No que consiste um texto dissertativo argumentativo? O conceito do texto dissertativo argumentativo é simplesmente você defender uma ideia ou uma opinião utilizando de argumentos, né? Para que você possa apresentar um tema e defender, né? Discutir, discorrer sobre aquilo. Essa tipologia textual, ela está muito presente em nosso cotidiano, né? A gente se depara muito no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, com esse tipo de texto, onde eles dão temas que estão bastante presentes no nosso cotidiano, como a legalização do aborto, maioridade penal, né? Temas que geralmente tem relação com a nossa realidade, com o que está acontecendo no presente, justamente com uma forma certa de facilitar em que a gente tenha assim uma certa familiaridade com o tema, né? Que a gente possa ter um domínio melhor e até poder escrever melhor, ter mais ideias, mas mesmo assim, mesmo que apresentem temas que fazem parte da nossa realidade, a gente ainda se perde na hora de escrever. A gente ainda se pergunta como eu vou organizar as minhas ideias, como é que eu vou expor os meus argumentos, como é que eu vou organizar, né, para que o meu texto fique coeso. Então são várias indagações, dúvidas, inseguranças que surgem na hora da gente escrever um texto dissertativo argumentativo, certo? Para isso, né, justamente para isso, que todo texto ele tem que ter a sua estrutura, tem que ter a sua organização, para que fiquem as ideias organizadas, né? Que fiquem as palavras, o contexto das frases em sintonia, para que o leitor ele possa ter uma boa compreensão, né? Assim, e não é diferente com o texto dissertativo argumentativo, certo? A sua estrutura, né, ela compreende, primeiramente, você apresentar o problema, né, que você vai discutir, e em cima do problema você vai encaixar a tese, né, que no caso a tese é o tema geral, né, e os dois ali andando junto, o problema e a tese. Depois, claro, você vai apresentar a sua opinião própria, né? Não confundir opinião com argumentação, certo? Não confundir opinião com argumentação. Opinião é algo pessoal, argumentação é algo que você vai utilizar dados, estatísticas, citações, algo que realmente você possa ali comprovar o que você está falando. Você não vai, eu acho que isso acontece porque minha avó já vivenciou isso, porque fulano disse que é verdade. Não, você tem que ter uma comprovação. Então, primeiro vem um problema, depois a tese, que é o tema central, depois vai vir a sua opinião, depois a argumentação e por fim, no caso a argumentação, como eu já falei, você vai utilizar de dados, certo? Você vai utilizar de comprovações, né? De provas, né? E
por fim, a conclusão, que é onde você vai dar o desfecho, você vai dar uma solução, você vai dar um desfecho para aquele tema que você está discutindo. Opinando com a ideia que você acha que vai poder resolver, solucionar aquela problemática que está sendo apresentada. Geralmente, a conclusão, você não pode enrolar muito nela, né? Escrever frases muito, orações muito longas, né? Você tem que ser mais objetivo, mais direto na conclusão, né? E a partir daí, dessa estrutura, é que vem aquela estrutura que a gente já conhece, que é a introdução, que é onde você apresenta o problema e a tese, o desenvolvimento, que é onde você apresenta a opinião, as opiniões, né, as suas opiniões e as argumentações, e a conclusão, e como o nome mesmo já diz, você apresenta a conclusão, o desfecho do seu texto, né? Eu espero que tenha ficado claro um entendimento para vocês, certo? Acerca disso. Realmente, escrever um texto, ainda mais na mão, né? Na ponta do lápis, na ponta da caneta, é um pouco difícil, ainda mais para a geração que a gente vive, que é a geração da tecnologia, né? Então as pessoas, elas às vezes não, sabe, a gente tá acostumado com aquelas mensagens curtas, né? Com o WhatsApp, com o Facebook, e às vezes quando a gente se vê tendo que discorrer sobre um tema, né, assim, de grande repercussão nacional, mundial, a gente se sente perdido. Bom, mas um conselho que eu dou é que vocês podem pegar alguns temas da atualidade, estudar, ler sobre esses temas, porque a gente tem que ficar informado, certo? Não adianta você ir construir um texto sem você ter estudado sobre o mundo um pouquinho. Não precisa você ser uma pessoa assim 100%, sabe, informada, mas que você pelo menos tire umas horinhas do seu dia para dar uma olhada nas notícias, né? Para que isso melhore o seu entendimento sobre as coisas que acontecem no nosso, até porque a gente tem que ficar familiarizado com o que acontece ao nosso redor, né? Então, isso vai ajudar muito a você na hora de escrever um texto. Você vai lembrar da informação que você viu. Até mesmo nas redes sociais tem canais de informações, tem página de informação. Então, é muito bom que você fique bem informado para que você possa desenvolver. É desafiador, eu acho que eu não digo difícil, é desafiador escrever um texto dissertativo argumentativo, mas não é impossível quando você tenta, procura, pesquisa temas, treina, pega aquele tema que você viu e treina, vai escrevendo, sabe? Faz um rascunho, faz uma introdução, depois faz um desenvolvimento, depois faz uma conclusão, e assim você vai construindo o seu texto aos poucos, certo? Então, assim, é uma das dicas que eu posso passar para vocês. Para que fique melhor esse entendimento, certo, sobre o texto dissertativo argumentativo, eu vou agora estar indicando para que vocês vejam a parte 2, que também é sobre esse tema, é sobre o texto dissertativo argumentativo, para que vocês assistam a parte 2, onde a minha amiga Vitória Lene, ela vai dar exemplificações a respeito do texto dissertativo argumentativo. Ela vai dar exemplos, ela vai clarear mais um pouquinho, né, para que torne mais compreensivo a vocês em relação a esse assunto, certo? E eu espero ter ajudado, né? E é isso aí, gente. Obrigada.